Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o tio Saulo. Bom, hoje nós vamos estudar, certo? Um conteúdo muito importante que vocês precisam aprender ao terminar o quinto ano, certo? Nós já estudamos uma parte desse conteúdo, mas a gente viu muito por cima, certo? E agora a gente vai se aprofundar mais para poder ter mais noção de como é essa questão aí, né? Frações e números racionais. Esse é o tema da aula, certo? A gente estudou frações com figuras geométricas, né? E assim, nós podemos estudar frações comparando elas com números mesmo, certo? E a gente vai estudar isso hoje. Mas para isso a gente precisa responder 3 perguntas fundamentais, certo? Nós precisamos entender 3 coisas básicas. A primeira delas é o que significa fração. Fração, a gente pode entender que vem do verbo fracionar, certo? Fracionar significa repartir, né? Pegar uma coisa toda e dividir ela em partes. Você está fracionando. E quando você faz isso, você, por exemplo, você tem uma pizza e você corta ela em 8 pedaços e você come 3 pedaços, né? Então você utilizou 3 pedaços daqueles 8 pedaços ali, você já pode fazer uma fração, certo? A gente viu que se eu, por exemplo, no caso da pizza, né, são 8 pedaços, eu sempre faço assim, ó, ponho um tracinho, escrevo 8 embaixo, que são os 8 pedaços da pizza. E em cima eu vou escrever a quantidade de pedaços que eu falei, no caso 3, né? Aí fica assim, ó. 3 sobre 8. Isso é uma fração, certo? E assim, a gente também pode ler ela de outra maneira. Depois eu vou explicar para vocês como é que a gente pode ler ela. Certo? Então a gente tem essa ferramenta, né? Mas a fração, pessoal, ela também significa divisão, certo? Então, esse 3 sobre 8 é uma divisão. É uma divisão. Que divisão, professor? 3 dividido por 8. Aí você precisa calcular essa divisão? Não precisa, certo? Só se realmente fosse possível. Por exemplo, se a fração fosse essa aqui, ó. Se fosse 8 dividido para 2, né? E aí? Dá certo? Dá. 8 sobre 2, você faz 8 dividido para 2, dá 4. Isso aqui é uma fração, certo? Só que essa fração aqui, ela é um pouco diferente, porque essa aqui, ó, essa aqui 3 sobre 8, né, no caso lá da pizza, né? Você tem uma coisa que é dividida em mais pedaços, você escolheu menos, né? E aqui não, aqui você tem um número, né, dividido por outro número, certo? Os dois são fração, mas a noção de fração aqui, ela é diferente, certo? Essa aqui é a que a gente já estudou. Agora a gente vai se deter a aprender essa aqui, certo? A gente vai entender como é que a gente pode escrever uma fração, dependendo, logicamente, do número que a gente está querendo descobrir, certo? Então, vamos lá. E aqui em fração, a gente tem algumas coisas que a gente deve estudar, certo? Algumas palavrinhas, né? Metade. Metade, pessoal, é quando eu pego uma coisa e parto no meio. E quando eu parto no meio, eu sempre divido ela em 2 partes, certo? Então, quando eu falo metade, significa que eu tenho uma coisa e estou dividindo ela em 2 partes, certo? No caso aqui do 8 dividido para 2, isso aqui é justamente a metade de 8. E a metade de 8 é 4, certo? Nós também temos o terço, certo? O terço, a gente compreende o terço da seguinte maneira. 1/3 de 10, né? Então, isso aqui significa, isso aqui é dividido por 2, né? Isso aqui é por 3, certo? Então, se eu estou falando 1/3 de 10, eu estou falando o seguinte. Isso aqui, 10 dividido para 3, certo?
Aí vem aquela questão. Como é que a gente pode localizar essas frações? Porque essas frações representam números, que são justamente os números racionais. Os números racionais, eles são os números... racionais, o nome já está dizendo, racionais vem de razão, razão vem de divisão, e divisão é a mesma coisa de fração, certo? Então, quando a gente fala de números racionais, são números quebrados, que tem vírgula, certo? E aí, no caso, para a gente entender essa questão dos números racionais, a gente sempre sabe que um número racional, a gente pode localizar ele entre dois números naturais, certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, mas depois eu vou explicar a vocês. Esse número aqui... Só um minuto. Esse número aqui, a gente lê ele 1 sobre 2 ou 1 meio, certo? Esse número aqui, se eu for escrever ele na forma decimal, né, o número racional, eu escrevo ele assim, 0,5, certo? Aí você fica com aquela dúvida, onde é que fica esse número? É perto de onde? Né? Porque ele não é um número que a gente conhece, né? Que a gente, né, vê assim. Não é um número natural. Não é um número inteiro, né? Aí você tem a possibilidade, certo? De você vir aqui, Aqui eu fiz uma reta, certo? A reta numérica, ou reta dos números, né? Para ficar mais fácil de falar. E aqui eu coloquei uma reta. E aí cada ponto dessa reta... Cada ponto dessa reta, vou até escrever aqui que eu esqueci, Cada pontinho desse representa um número, certo? Então, onde eu estou colocando aqui o ponto é justamente o número que está em cima, que é o 5, que é o 6, que é o 7, que é o 8, aqui é o 9 e aqui é o 10. Pronto. Então, observem o seguinte. Eu tenho essa reta aqui, essa reta dos números, certo? E aí aqui nós temos o seguinte. Pronto, pessoal, que aconteceu um pequeno imprevisto aqui, mas eu tô de volta. Então é o seguinte, vejam só, essa reta aqui, cada pontinho desse significa um número diferente, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai primeiro aprender a fração, e depois a gente vai localizar aqui na reta onde é que essa fração está, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, como é que a gente pode escrever uma fração? A gente pode, primeiro, você tem a fração, a gente vai escrever por extenso. Os termos, né, as palavras que a gente vai aprender são os seguintes. 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo, 1 nono, 1 décimo. O que é que significa isso, professor? Que palavras são essas? Vou explicar. Esse 1, antes de todas essas palavras, sempre é o seguinte. Aqui o tracinho da fração. E esse 1 é sempre o cara que está aqui em cima. O número 1, certo? Mas poderia ser outro número. Se fosse 3, aqui seria 3 meios, 3 terços, 3 quartos, 3 quintos, 3 sextos, 3 sétimos, 3 oitavos, 3 nono, 3 décimos. Pode ser. Esse aqui eu estou fazendo só do número 1, mas você pode estender para todos os números, né? Se aqui fosse, sei lá, 1500, seria 1500 meios, 1500 terços, 1500 quartos, 1500 oitavos, por aí vai, certo? Mas aqui eu estou fazendo apenas com um 1, ok? Aí vem, o meio é 2. Então, quando eu falo de 1 meio, eu estou escrevendo esta fração, 1 meio. Quando eu falo de 1 terço, eu estou falando do 3.
Então, aqui é 1/3. Quando eu estou falando de 1/4, eu estou falando do 4. Então, aqui é 1/4. Quando eu estou falando de 1/5, eu estou falando que o número de baixo é o 5. Então, aqui é 1/5, 1/5. 1/6 é o 6. Então, no caso, é assim. 1/7 é com o 7, certo? 1/8 é com o 8. Então, é assim. É aí que eu desenhei aqui sem querer, que é com o 8. Então, 1/8. 1/9, certo? E 1/10. 1/10 aqui é com o 10 embaixo, certo? Aí, professor, quer dizer que as frações, o número de baixo só vai até o 10? Não, vai todos os números que você quiser. Só que depois do 11, certo? Aí você fala justamente o número, e depois do número você fala a palavra avos. Não é avós, é avos, certo? Por exemplo, se for o seguinte, se aqui for 12, você fala 12 avos, certo? É assim que você fala. Primeiro o número de cima, depois o número de baixo, depois a palavra avos, certo? É assim que você lê uma fração. Você não é obrigado, a gente tem que saber esses termos aqui, mas a gente não precisa utilizar sempre essa nomenclatura. A gente pode falar 1/2, 1/3, 1/4, 1/12, enfim. Mas é importante que a gente saiba disso aqui, certo? Muito bem. Aí a gente vem aquela questão, né? Eu vou escrever aqui, por exemplo. Eu disse que fração é nada mais, nada menos do que uma divisão. Então, se eu faço essa fração 9 dividir... Perdão. É o costume. 9/3. Será que isso aqui não dá um número? Né? Essa fração ela significa um número. Então, para a gente descobrir que número é esse, a gente vai fazer a simples divisão. 9 dividido para 3. Certo? Aí você vai ver na sua tabuada que o número que chega aqui é justamente o 3. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. Então, 9/3 nada mais é do que 3. Aí você pensa, então quer dizer que 9/3 é igual a 3. Exatamente, são o mesmo número. É a mesma coisa. 3 e 9/3 é o mesmo número, certo? Outro número que a gente também pode ver aqui é esse, ó. 1/2, certo? Isso, professor, mas como é que eu faço para dividir 1 dividido para 2? É muito simples. Eu vou explicar aqui uma como é que eu posso dizer? Um bizu aqui para vocês, né? Vou dar um bizu. Como é que eu faço para dividir 1 dividido para 2? Porque o 2, que é o número de baixo, ele é maior. Aí fica difícil eu dividir. O que é que eu faço? Eu faço assim, ó. Eu ponho o 0 aqui. Do nada, botei o 0. Mas aí eu não posso fazer isso. Assim, só por querer. O que é que eu faço? Aqui eu boto um 0 e boto uma vírgula. Certo? Isso aqui vocês já estão manjando, né? Ó. 1 dividido para 2. O que é que eu faço aqui? Eu ponho o 0. E aqui eu ponho o 0 e uma vírgula. Aí fica assim, né? Aí agora eu posso fazer 10 dividido para 2, que dá 5. Então, aí eu apago o 0 aqui já, né? 1 dividido para 2 é 0,5, certo? Ó, o 0,5 ele é maior, aí você pensa, o 0,5 ele é maior que 0, né? Ó, porque ele não é só o 0, ele é o 0 com mais alguma coisa. Mas ele é menor que 1, né? Então, ele vai estar onde? Ele vai estar aqui, ó. Entre o 0
e 1. Aí você escreve justamente a fração. Entenderam como é que funciona? Outro exemplo. 3 meios. 3 meios, aí você faz a mesma coisa. Você faz... Você pensa o seguinte. Aqui dá certo, aqui dá para fazer porque o 3 é maior que o 2. Aqui no outro, o número de cima é menor. Então não tem como eu fazer sem ter que colocar o zero. Aqui eu não preciso colocar o zero. Vixe, professor, mas e aí? O que é que eu faço aqui? É simples. Você pega, ó, qual é o número que dá para dividir por 2 aqui, ó, que fica perto do 3? Pensem aí. Um número que dá para dividir por 2 que fica perto do 3, mas que é menor. Você não pega mais, você não pega para o outro lado, não. Sempre pega para o lado de cá, certo? O número que dá para dividir por 2 que dá um resultado correto, sem ser quebrado, é o 2, gente. Porque, ó, aqui o 2 está antes do 3, né? Ó. Se a gente pegar 2 e dividir por 2, vai dar quanto? Vai dar 1, certo? Então a gente já faz aqui, ó. Que dá 1, né? 2 dividido por 2 dá 1. Do 3 eu usei 2. Faltou quanto? Faltou 1. Então, o que é que eu faço? Eu pego esse 3 dividido para 2, eu cheguei no 2. Só que do 2 para o 3 faltou 1. Aí eu faço mais 1 dividido para 2. Certo? Ah, ixi, professor, mas que coisa difícil. Calma, vou explicar mais uma vez. Ó, tá vendo 3 meios? 3 meios, né? 3 dividido para 2. A coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. Olhar nos números para trás do 3, qual é o primeiro que dá para dividir por 2, que dá um resultado exato, fechadinho. A gente viu que é o próprio 2. Que a gente pegar 2 dividido para 2 dá 1, certo? A gente não pegou o 2. Do 2 para o 3 falta quanto? 1. Então, o 3 eu já usei, né? Eu cheguei isso aqui, ó. Vejam só. Eu vi que eu posso pegar o 2, né? 2 dividido para 2. 2 meios, né? Só que para eu compensar, porque eu não posso pegar o número menor. Eu tenho que sempre continuar no 3. Então, do 2 para o 3, sempre vai... Eu tenho que colocar quanto para chegar no 3 aqui? Mais 1. Aí eu coloco assim, certo? Isso aqui, pessoal, é uma adição de fração. Vocês não precisam se preocupar com isso agora. Mas, mais uma vez, ensinando. Tinha o 3, certo? Eu pego o primeiro número dividido por 2 que dá o número fechadinho, que é o 2, que 2 dividido por 2 dá 1, né? Então fica assim, ó. 1, né? Ó, 2 dividido por 2 dá 1, mais 1 dividido por 2, a gente viu quanto é? 0,5, né? 0,5. Aí isso aqui a gente faz a soma. Como é que a gente faz a soma? A gente faz assim, ó. 1 mais 0,5. Ó, aqui em cima não tem nada, então eu repito o 5 e repito a vírgula. E aqui eu faço 1 mais 0 dá 1. Então a resposta é quanto? 1,5. Então 3 meios é igual a 1,5. Certo? Quem não tiver entendido, pessoal, calma, que esse aqui é um conteúdo novo. Vocês vão se acostumando. Aí vocês pensam, ó, vixe, mais 1,5, ele é maior que o 1, que é 1 mais uma coisinha, e é menor que o 2. Então ele está onde? Está aqui. Sacaram? Entenderam a ideia? Pronto. Então, ó, 3 meios e 1,5 são o mesmo número, certo? Assim que nós podemos equiparar essas frações com esses números que a gente vai encontrando, certo? Outro número que a gente também pode ver é o 5 meios. Aí eu pego
o número antes do 5, o primeiro número que dá para dividir por 2, que dá o número inteiro. Qual é? É o 4, né, gente? Que 4 dividido por 2 não dá 2. Então eu pego 4. Aí do 4 por 5 falta quanto? Falta 1, né? Aí eu boto mais 1 e coloco o sobre 2, né? Aí eu faço 4 sobre 2. 4 dividido por 2 dá 2. Mais 1 dividido por 2 a gente sabe que é 0,5. Aí, ó, 2 mais 0,5. Repito a vírgula, né? Que lá em cima não tem. E o 5 também. 2 mais 0 dá 2. Então, 5 dividido para 2, 5 meios, é igual a 2,5. Certo? Ele é maior que o 2 e é menor que o 3. Então, ele está onde? Está aqui assim. Certo, pessoal? Vocês viram que eu fiz um rabisco medonho aqui, mas é justamente esse o conteúdo. A gente tem que aprender a localizar onde é que essas frações estão. Certo, pessoal? Bom, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui, certo? Já são 21 minutos de aula. Mas, enfim, é aquela coisa, né? A gente tem realmente que mostrar para vocês o conteúdo, né? Mostrar como é que a gente pode encontrar essas frações, como é que a gente pode localizar elas aí na retinha, né? E é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos, certo? Se inscrevam no canal, deem like, certo? Comentem aí se vocês tiverem alguma dúvida. E é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima.